Eu vou chamar a Luísa Martins porque tem informação de última hora sobre a volta do ex-deputado federal Daniel Silveira à prisão dias após ganhar liberdade condicional. Luiz, o ministro Alexandre de Moraes considerou que Silveira descumpriu medidas cautelares que foram impostas, como o recolhimento domiciliar noturno. E a defesa do ex-deputado alegou que ele precisou de atendimento médico. Mas agora, isso é informação nova, a Polícia Federal informou que o deslocamento de Silveira até a unidade de saúde demorou o dobro do tempo normal. Conta pra gente o que diz a Polícia Federal. Isso mesmo, Uribe. Vamos lembrar que quando houve esse descumprimento das condições que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a Daniel Silveira como requisitos para ele ficar em liberdade condicional, a defesa, alegou que ele tinha tido necessidade de um atendimento de urgência diante de uma crise renal, um problema nos rins que teve que buscar atendimento médico no hospital. Diante de algumas suspeitas do ministro Alexandre de Moraes em relação à veracidade dessa alegação, o ministro Alexandre determinou que a Polícia Federal investigasse se tudo isso que a defesa alegou de fato fazia sentido. E aí veio esse relatório da Polícia Federal, que foi anexado aqui ao processo, e o ministro Alexandre de Moraes enviou para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. O que diz esse relatório, Uribe? Fala na conclusão da PF que Daniel Silveira gastou cerca de 1h30 para fazer o deslocamento ao hospital, um trajeto de cerca de 25 quilômetros, o qual, de acordo com o Google, demanda em média... o qual, de acordo com o Google, demanda em média 43 minutos. Ou seja, ele levou 86 minutos, levou 90 minutos para um trajeto que ocorreria em 43, em condições normais. E aí, o de retorno também durou mais tempo que o normal, durou cerca de 54 minutos. Uribe, isso... vai na seguinte linha, vamos analisar o que quer dizer essa conclusão da Polícia Federal. A Polícia Federal fala que, de fato, Daniel Silveira passou num condomínio, chegou de moto num condomínio onde mora a sua esposa, deixou a moto lá e saiu com ela de carro para ir até o hospital. E aí, por isso que esse tempo foi alongado e depois a mesma coisa. Passou de volta, na volta do atendimento, para deixá-la no seu condomínio e depois seguiu para sua residência. Então, essa já vinha sendo uma tese da própria defesa, de que ele havia passado para buscar a sua esposa para que ela pudesse o acompanhar até o hospital. E a Polícia Federal também fala que esse atendimento, de fato, ocorreu, mas que não foi considerado uma emergência. Foi feita uma entrevista com o médico que realizou o atendimento, ele afirmou que estava de plantão, que se recorda de ter atendido o Daniel Silveira, que o paciente chegou se queixando de dores lombares, e informou que teria um precedente, um quadro mais antigo de insuficiência renal. E que aí o médico constatou que não se tratava de caso de urgência e o encaminhou para o atendimento ambulatorial ordinário de nefrologia, que esse atendimento é realizado com agendamento prévio, então não teria como ele ficar ali no hospital para ter esse atendimento, já que não era uma emergência, e aí deu alta ao paciente depois de 1h30 de atendimento no hospital. Agora, Uribe, o que está em questão? Esse relatório da Polícia Federal, ele, em tese, até confirma uma parte da alegação da defesa de que ele passou para dar carona para a mulher, foi ao hospital, foi atendido e depois voltou fazendo esse mesmo caminho com a parada no condomínio da sua esposa. Acontece que, entre os requisitos impostos pelo ministro Alexandre de Moraes como essenciais ali para a manutenção da liberdade condicional, estava a impossibilidade de se deslocar no período noturno. Isso aconteceu na madrugada, mais ou menos por volta da meia-noite. Então, em tese, mesmo que tenha havido uma urgência, que no fim não foi constatada pelos médicos, mas ele pode ter achado que era uma questão de urgência. Ele deveria ter ido, se não tivesse dado tempo de pedir uma liminar para a justiça, o que realmente era difícil naquela altura, ele deveria ter ido diretamente ao hospital e não passado em nenhum outro lugar para dar carona para quem quer que fosse, mesmo que fosse a sua esposa. E ainda para agravar tudo isso, houve toda aquela história do passeio no shopping, em que depois foi identificado que
alguns dias ali depois de ter sido beneficiado com a liberdade condicional, Daniel Silveira foi ao shopping, ficou cerca de 1 hora, salvo engano, nesse estabelecimento, conversou com fãs, segundo a defesa, né? E isso também, segundo o ministro Alexandre de Moraes, não era possível porque aos fins de semana ele é obrigado a permanecer em recolhimento domiciliar. A defesa até disse que fez uma interpretação ali da língua portuguesa que foi usada, né, dos termos que foram usados pela decisão de Moraes, numa interpretação de que ele poderia sair fora do seu domicílio no domingo, mas essa tese não foi muito aceita ali pelo ministro Alexandre de Moraes diante de um quadro que a gente sempre fala aqui, né, Uribe, de recorrência, né, de descumprimento de ordens cautelares, mesmo da época em que ele era ainda deputado federal, em que se recusava a receber os mandados de intimação, se recusava, ameaçava descumprir, inclusive, ordens do Supremo. Então, o cenário todo não é muito favorável para Daniel Silveira, mas esse relatório da PF, ele atesta que houve o deslocamento, houve o atendimento médico, embora não de urgência e com uma parada que não deveria ter sido feita. O grande problema é esse, a reincidência, ele descumprir essas medidas cautelares, a exaustão. E aí, quando a defesa vai fazer algum pedido, faz com ironia nos pedidos. Como, por exemplo, a inclusão do Daniel Silveira no indulto de Natal de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí faz gracinha. Isso dificulta a saída dele. Se realmente a defesa apresentasse os argumentos de uma maneira idônea, ou seja, com argumentos que não pudessem ser contestados, Daniel Silveira eventualmente estaria fora da prisão hoje. Não estaria cumprindo essa pena. Mas são tantos desrespeitos, uma reincidência e a ironia acaba fazendo com que ele seja mantido preso. Luísa, obrigado pelas informações.